Olá, pessoal, como vai? Eu estou aqui começando, fazendo um teste com a minha amiga Juliane. Vamos conectar e a Juliane vai entrar. A gente vai fazer um teste para começar a nossa live agora, às 21 horas em ponto, tá bom? Então, a gente só está fazendo um teste, a Juliane já está entrando. Hoje é uma live super mega especial. Oi, Ju, querida. Oi, deu certo, hein? Deu certo? Deu tudo Deu certo, né? certo. Deixa eu tirar o óculos porque ele fica dando reflexo, né? O pessoal fica me mandando um monte de mensagem. Tô falando aqui, Ju, que a gente vai começar agora às 21 em ponto, tá? E que é uma live muito especial, né, pra gente, Com né? certeza. Estamos celebrando aí a Semana da Enfermagem, né? De 12 ao dia 20, né? Os E 20 anos de Florence. muitos países eu recebi, eles comemoram o mês inteiro. Interessante, né? Uhum. Então, acho que a gente está celebrando um momento muito especial da enfermagem, por isso que nossa convidada mega especial hoje é a Juliane, que ela já Ah, vai se obrigada, apresentar. querida. Deixa o pessoal entrar, deixa eu colocar o óculos para ver que tem gente entrando, né? As suas amigas, as nossas amigas em comuns, colegas, outros não, tanto assim, profissionais da enfermagem, mas tem médicos também, né? Sim. É, olha lá, ó. Então, pessoal de Curitiba, né, sua ex-aluna do Sem Dor em Curitiba, Ana, obrigada, gente. Vamos entrando, a gente já vai Aí. começar, né? Tem mais uns minutinhos aí. Oi, Hugo. O Hugo sempre está acompanhando. Ontem teve uma live nossa aí da dor, né, Ju? Você estava Eu também, vi né? também, O foi bem Hugo está legal. sempre em todas, né? Então, o A pessoal Elisa tem entrou. participado. Eu acho que esses movimentos, né, que infelizmente a pandemia nos impôs aí, né? Oi, Ju. Oi, Mas sim, ai, Ju, é Fábio. Fábio, é É, Fábio. Prazer revê-lo também. Então, ele acabou dando a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre dor, né? De uma maneira, né? Então, acho que tem crescido muito, né? As lives, né? E não é diferente nessa nossa área de dor. Então, a gente está tendo bastante oportunidade aí de trocar ideias, conhecer gente, se Augusto. conectar. Oi, Augusto, meu amigo querido, tudo bem? A Olga, É, minha chefe, olha, que olha responsa. aí, É, nossa, que privilégio, hein, não Ju? é? Tenho muitos chefes A também aí, ó. Josi. Ex-chefes, né? Chefes atuais, né, Ju? Muito legal. Bom, cheguei. Tá bom, Paula, viu? Obrigada, gente. Érica, nossa A amiga. Érica, Aí, querida. ó. Gente, Vai, minha co-orientadora. Muita responsabilidade essa live, você hein? vê? Tá Hum, vendo, Ju? Então, a gente, como eu estava falando, o pessoal tá entrando, né? Vamos esperar um pouquinho, né? Para se conectar, para entregar aqui. Opa! Ai, que gente, ai, que delícia, que saudade! Quanta gente que a gente não vê, né, é. presencialmente, a gente está se conectando. Obrigada, Giovana. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aí parabenizando com a Prestigiando. presença, né, nos privilegiando. E, bom, vamos então começar. Eu estava falando, oi, Rony. Nossa, Rony, que show. Obrigada. Semana que vem estamos nós, né, Rony, na nossa. O que a gente estava falando exatamente antes do pessoal entrar era o quanto é importante para a gente da enfermagem, né? Não necessariamente apenas a semana da enfermagem, mas o momento que a gente se encontra, né? A enfermagem dentre todos esses desafios, né? E hoje a proposta, eu vou deixar a Juliane se apresentar, vou me apresentar, e a proposta é falar um pouquinho sobre o papel do enfermeiro nesse contexto de dor, né? É importante ressaltar que a gente não está falando de uma profissional que queira se especializar, mas a gente vai explanar aqui, trocar figurinha, na realidade, sobre o papel do enfermeiro, independente do contexto que ele atue, e quais as oportunidades que ele tem de agregar valor na sua prática, é, o conhecimento da dor, né, Ju? Então, eu sou Márcia, eu sou enfermeira, né? Fiz doutorado na especialização, doutorado na área de dor, né?
Hoje estou trabalhando muito fortemente na área de educação em dor, né? Com a dor, junto com meus amigos, né? Parceiros de jornada desse desafio que é a educação em dor, que é o doutor Augusto, o doutor Gabriel e o doutor André. E essa live que eu estou fazendo mega especial é para homenagear todos os meus colegas da área da enfermagem. E aí eu trouxe uma convidada super especial, minha amiga, né? Minha alma gêmea, que a gente fala assim, porque a gente pensa muito Irmãs. próximo, irmãs. E a Juliane, eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela, né, na dor, e a trajetória dela, para a gente começar aquele bate-papo, né, gostoso, e que todo mundo também, quem quiser, pode se posicionar aqui, que eu ponho óculos e tiro óculos para ler, mas a intenção é justamente a gente poder passar para vocês um pouquinho do que a gente faz nesses, eu não sei a Ju, mas eu tenho aí uns 15 anos na dor, né? Então, qual que é a nossa história? O que a gente hoje, em que momento nós estamos e para onde nós queremos ir e como nós vamos avançar daqui para frente, né? Vamos lá, dona Juliane. Obrigada pelo convite, Márcia. Para mim é uma novidade, primeira vez que eu faço essa live aqui. Eu queria ver um monte de coração aqui, esses likes aí, né? E Já, aí, já, já, para já, mim olha lá. é um prazer de verdade estar aqui, podendo estar falando da minha profissão, a profissão que eu amo. Eu escolhi ser enfermeira. Eu sou formada há 20 anos, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faço atualmente o doutorado. O tema do meu doutorado é relacionado à dor. A minha orientadora é a Donizete, a Érica Brandão é a minha co-orientadora. Trabalho há 14 anos na Clínica da Dor do INTO. E foi bem inovador no primeiro momento que eu cheguei no INTO. Eu não sabia nem o que fazer, o que se faz um enfermeiro numa clínica de dor. E me apaixonei. Não consigo mais me ver fazendo outra coisa a não ser trabalhando com dor. E acho que a live vai trazer um pouquinho disso, né? Da nossa Vai. experiência, o que a gente pode estar agregando ao outro, falar um pouquinho do que a gente vive, né? E acho que a gente pode depois estar relacionado até um pouco em relação a essa questão da pandemia, do que a gente está vivendo, o que isso tudo vai afetar a esses pacientes com dor, não é isso? Exatamente. Essa é justamente, eu acho que essa é algo bastante recente que muitas pessoas questionam e que a gente vem respondendo e vem participando de alguns fóruns nesse sentido. Bom, então vamos lá, Ju, porque você sabe, o Instagram é 1 hora, então a gente vamos tentar ser o mais objetivo possível para que a gente possa, né? E depois tem os nossos contatos aí, quem quiser nos acompanhar e passar, trocar alguma ideia, né? A gente está sempre à disposição. Bom, Ju, então, assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar a despertar e as pessoas refletirem, né? Então, qual é o papel do enfermeiro dentro do contexto hospitalar com os pacientes internados, né, em relação à dor? O que o profissional hoje, independente da especialidade, eu sou enfermeira da obstetrícia, eu sou enfermeira da clínica cirúrgica, do centro cirúrgico, da pediatria, qual que é o papel dele nesse contexto de dor? Lembrando assim, não tô, é lógico, você tem um papel em destaque porque você é enfermeira da clínica, mas o quanto que o profissional no dia a dia dele, dentro do rol de atividade dele, ele pode agregar valor conhecendo e lidando melhor com o paciente dele com dor? Eu acho que a gente primeiro precisa pensar no seguinte: dor todo mundo sente. E é muito ruim você sentir dor e você não ter atenção voltada para essa dor. Quando você se queixa de uma simples dor de cabeça e você não tem o auxílio, isso é muito ruim, né? Isso no dia a dia. E não é diferente no hospital. Então, todo profissional de saúde, não só o enfermeiro, mas assim, é muito importante a gente conhecer esse paciente, conhecer a patologia que ele tem, que fatores ali estão associados, acreditar na dor desse paciente, naquilo que ele coloca. Então, às vezes, o que acontece ainda é que às vezes a gente fica no automatismo, né? Do dia a dia, da rotina, e a gente acaba se perdendo nisso.
E a gente acaba olhando pouco para o paciente, conversando pouco com o paciente. Na medida que, quando a gente vai avaliar esse paciente, a gente conhece, a gente tenta entender um pouco do que ele traz para a gente, quais são as necessidades que ele tem, e aí a gente passa a acreditar nesse paciente. Então, assim, o que é interessante, às vezes, a gente vê um paciente sentindo dor, mas ele está numa enfermaria e ele está conversando com um colega da enfermaria do lado, e às vezes isso é suficiente para o profissional não acreditar na dor do paciente. Então, cada um se comporta com dor de maneiras diferentes. Cada um tem um limiar de dor diferente. A nossa obrigação, quanto enfermeira, é acreditar na dor do paciente. E isso vai fazer toda a diferença. Você minimiza riscos, né? Porque na medida que você acredita, você cuida daquele paciente baseado naquilo que ele está te colocando. Então, aquilo ali você pode sinalizar para o médico em relação à intensidade de dor. Aquilo ali pode influenciar numa modificação de uma prescrição analgésica. Você pode acionar o psicólogo percebendo que aquele paciente ele está entristecido e aquilo ali pode favorecer, aumentar a dor dele. Então, vários fatores influenciam nessa questão. E você não precisa ser especialista em dor para isso. Exato. Basta você ser enfermeiro, você cuidar, você olhar para aquele paciente, tentar entender a necessidade que ele tem, aquilo que ele te traz de demanda. E às vezes o dia a dia corrido faz com que a gente não se dedique um pouquinho do tempo para o paciente nesse sentido. Então, parar um Isso pouquinho e escutar o paciente. isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente passa visita no paciente internado, a gente observa as pessoas, né, subvalorizando a queixa do outro. E muitas vezes, tudo tem a ver com a educação, né? Conhecimento, né? Por não saber exatamente como se processa, né? Como ocorre, quais são os fatores que levam, quais são realmente o mecanismo que hoje o paciente é diferente de uma dor aguda, de uma dor crônica, vai fazer toda a diferença na maneira como ele interpreta e ele absorve o que ele está vendo no dia a dia. No entanto, eu percebo também que assim, o enfermeiro ele tem uma demanda grande, né, de atividades dentro do hospital, né? Eu tenho mais experiência no hospital privado, mas eu vejo que assim, ele tem muitos protocolos para a gente gerenciar, né? Tem a questão da segurança do paciente, que é tão importante, que você mencionou, mas como que hoje um enfermeiro, aqui tem alguns, a Márcia, tem alguns que trabalham em serviços públicos que eu conheço, e estão ali no pronto-socorro, estão na unidade de internação, estão na unidade de terapia intensiva. Como que ele pode, dentro de toda a demanda, qual é a dica que você dá para o profissional da enfermagem no seu dia a dia, para ele realmente ter esse olhar, né? Mudar essa lente, fazer com que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas que estão ali, né, expostas e muitas vezes sofrendo com dor. Márcia, é muito importante que a gente consiga avaliar essa dor, mensurar essa dor. Então, isso faz toda a diferença. Então, pode ser que uma instituição não tenha isso protocolado, institucionalizado, mas é importante que o enfermeiro tenha em si isso como item do cuidado, avaliar a dor desse paciente. Avaliar a dor é diferente de mensurar dor. Mensurar, você vai utilizar instrumentos adequados para a realidade do paciente, realidade também da instituição, né? A fim de você quantificar essa dor. Você vai procurar entender se é uma dor leve, moderada, forte ou intensa. Mas se você não tem isso na instituição, essa avaliação de dor, ela precisa fazer parte do cuidado de enfermagem. Essa é a dica que eu dou, é a gente ter um olhar para a dor do paciente. Você consegue minimizar custos, você consegue rodar leito, você consegue satisfazer o paciente quando você tem uma dor controlada. E tudo começa com o cuidado do enfermeiro. Exatamente. E é tão importante isso, porque se a gente fosse seguir qualquer outro problema, diagnóstico de enfermagem, a dor está lá, né?
E às vezes um simples levantamento de problemas com a simples prescrição de enfermagem e intervenção, você poderia, né, quando a gente vê, você mesmo tem essa experiência, né, quando você vê que realmente o resultado ele vem, né, e agrega valor à prática, né, e quando a gente, eu vivi um momento onde a gente não tinha a dor implantada, né, na instituição, e eu tive a oportunidade de ajudar a implantar, foi aí que eu comecei a dor, mais ou menos em torno no ano de 2000. E aí a gente vê como que a gente pôde trabalhar sem ter antes isso. É Exato. incrível, né? Você vê Incrível. é um divisor de águas, né? Então, talvez para o enfermeiro que não tenha na sua instituição, e quando eu dou aula todo mundo fala isso, é fácil falar, né? Mas por que que é fácil falar, mas é possível, é factível. Não, independente de seja privado, a instituição ou pública, né? A Ju é prova disso. E você pode fazer excelência de cuidado, independente da instituição que você está. Basta você acreditar, né? E se empoderar disso. O enfermeiro, ele deve fazer isso. Então, eu não estou falando eu e a Ju, como tem algumas pessoas aqui que fazem só a dor especificamente, especialista, mas eu estou falando do enfermeiro do dia a dia mesmo, né? E isso é tão importante que a gente fala de todos os profissionais, né? Que hoje a educação em dor é algo que realmente a gente tem muito pouco na nossa formação, né? Não é um conhecimento, uma disciplina específica, poucas são aquelas que têm, né? Então, a minha experiência, quando vem a questão do ensino, a questão da importância das pessoas se atualizarem, porque isso vai fazer toda a diferença, né? A avaliação, ela é o ponto de partida para o tratamento. Se o paciente não Exatamente. tiver uma boa avaliação, e só isso o conhecimento vai te dar essa condição, né? A Então, Paula a ah, Paula tá ali, tá até colocando, né, que assim, como a gente faz diferença no INTO, essa questão da clínica da dor, porque você é, tem ali institucionalizado, é uma equipe, é um hospital com padrão ouro de qualidade, tem todos os protocolos institucionalizados, a gente utiliza lá a escalinha, a escala visual analógica, a gente tem protocolo institucionalizado, isso tudo facilita. Facilita muito na assistência. A Maria Fernanda também, eu estou vendo ali, que beijo, entrou, a querida. enfermeira que trabalha comigo. A Ana também entrou, que também é minha chefe, várias enfermeiras do INTO. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande em trazer essa realidade. Realmente fica mais fácil para mim, Uhum. porque trabalho, por mais que seja uma instituição pública, é uma instituição de qualidade, zela pela Sim. segurança do paciente, tem protocolos institucionais que norteiam realmente ações. Mas eu Uhum. acho que a gente não pode desanimar os enfermeiros que não têm isso na realidade. Exatamente. E que a gente pode trazer. E aí, Márcia, aproveitando a oportunidade, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem bastante experiência em relação ao ensino, à educação relacionado à dor. E a gente vê que ainda é muito precário essa inserção da temática na graduação e na pós-graduação também, né? O Rio, então, eu acho que está bem deficiente disso. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência em relação ao ensino e educação relacionada a essa temática. Na realidade, Ju, quando eu comecei a trabalhar com educação em dor, foi justamente quando eu comecei a trabalhar com dor. A gente precisava implantar, né, um serviço, precisávamos estabelecer os protocolos, treinar as equipes, não só de enfermagem, a equipe toda, né? E aí a gente via que tinha um déficit enorme dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, para o conhecimento em relação à dor. Não como aplicar uma escala, não era isso, né? Mas entender a complexidade do que a gente estava falando e desse fenômeno, né? E aí eu comecei a falar, bom, para começar a conversa, precisamos, né, treinar e as pessoas precisam conhecer pelo menos o mínimo, né? Para poder a gente implantar um protocolo, né, institucional. E aí eu comecei a desenvolver, né, participar, coordenar pós-graduação, né? Aí nessa época eu já tinha um mestrado, mas aí
comecei a me interessar mais e me aprofundar nessa área e ficar exclusivamente de 15 anos, 10 anos só trabalhando com educação indoor, não só isso, mas entre outras coisas. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes a educação era um motivo principal que os alunos da pós-graduação vinham buscar o curso, independente de enfermeiro, dentista, psicólogo, médico, porque eles achavam que faltava. Então, a gente realmente tem um gap muito grande na formação. Nós trazendo aqui nossa área de atuação, que é a enfermagem, isso não é diferente. E muitas vezes, de lá para cá, eu fiz muitas inserções. Fizemos curso, inclusive, juntas, exclusivamente para enfermeiros, né? Fizemos projetos juntas, disseminando, né, junto com a SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, disseminando o conhecimento de dor, porque eu acho que todos os problemas, todas as dificuldades que nós temos hoje e que outros países vivem, é justamente pela falta de conhecimento. A educação ainda é muito precária, né? E não é diferente na nossa área, né? Você vê, até porque os artigos vêm mostrando que, embora os enfermeiros, né, eles percebam que a dor é um ponto importante, um aspecto importante, isso não quer dizer que eles avaliam e têm alguma intervenção com o seu paciente. Ele sabe que é importante, reconhece, mas isso não faz com que ele mude o comportamento dele e faça diferença ainda, né? É um trabalho que saiu recente. Então, assim, isso preocupa a gente. E quando a gente fala que a gente está dentro de uma especialidade e somos pessoas como eu, você, aí tem várias, né? Tem a Cibele do AIS, tem a Mariana do Sírio, né? Sim. Isabel do 9 de julho, né? São todas nossas colegas aqui. A Érica. Temos inúmeras colegas, mas ainda que tentamos nesse movimento despertar o interesse do profissional enfermeiro que está no seu dia a dia, entender um pouco melhor. Porque quando ele entender um pouco melhor a dor do fenômeno, a complexidade desse fenômeno, vai fazer muita diferença na maneira como ele olha para o paciente, como ele valoriza e também intervém com as suas ações. Ele é peça, eu digo sempre isso, e falo quando eu dou aula para os médicos, para psicólogo, quem está aqui sabe muito bem disso, que está me acompanhando e que já teve, muitos dos meus alunos sabem que o enfermeiro ele é peça fundamental, né, na gestão do cuidado, ele realmente centraliza, ele faz interface com as áreas e ele faz toda essa amarração do cuidado. Então, se ele realmente não assumir esse papel que lhe cabe, né, e ter propriedade para atuar, né, dentro das suas competências e habilidades, a gente realmente vai perder espaço, né? Nós somos especialistas, fazemos dor dia e noite, mas né, nós estamos ali para dar suporte necessário. Mas eu quero que o profissional enfermeiro que esteja na cabeceira, no leito, faça a sua diferença também. Com certeza, essa é a diferença. Você sabe que a gente teve um ganho muito grande no INTO esse ano, e a gente está ganhando a residência multiprofissional. E dentro desse combo vem um módulo gigante só sobre dor. Onde eu e a Maria Fernanda estamos coordenando esse módulo. Isso é bem bacana, porque vai ter ali o farmacêutico, tem o enfermeiro, fisioterapeuta, e isso tudo vai estar colaborando bastante com a assistência, né? Já é no processo de formação, isso é grandioso. Então, dentro de um hospital de ortopedia, você tem uma residência multiprofissional e você tem um módulo de dor, eu acho que foi um ganho grande. E eu acho que a gente, quanto enfermeira, que estamos bem especializadas somos bem especializadas nessa área, a gente também tem que gerar esse movimento dentro da sociedade de classe nossa, do Corém, né? Porque você veja, por exemplo, hoje, muitas áreas que não tinham dentro da prova de título deles, a ortopedia, a oncologia, hoje tem módulos específicos de dor. Algumas residências que não tinha que obrigatoriamente o residente passar
também médico, né? Passar no grupo de dor agora é obrigado. Então a gente está caminhando, né? Então a gente Aham. também tem que caminhar paralelamente a É isso, isso né? aí, a gente não pode desistir. É. E por conta disso, eu queria que você contasse para gente, que eu já sei, porque eu já fui aí, eu te acompanho, e a gente também teve uma publicação junta. Como que funciona o papel dentro do contexto, mesmo do público, que é a sua realidade, do paciente externo, do Sim. ambulatório? Eu quero que você fale um pouquinho, que hoje você é responsável pela a clínica de dor, mas para o enfermeiro sentir um gostinho, como é bom a sua prática, expertise nas consultas de enfermagem, que são fantásticas. Vou te falar que realmente um momento é difícil, mas o que a gente está vivendo é fantástico. É bem ambíguo, mas o que acontece? Nós começamos há 2 anos atrás a inserção do enfermeiro no ambulatório, lá no INTO. E foi realmente uma experiência única. Na verdade, inicialmente, a ideia era apenas implantar a consulta de enfermagem. Mas isso começou a ficar pequeno, só a consulta de enfermagem. A gente precisava de algo mais. E aí, junto com a questão do meu doutorado, eu implantei um programa, que hoje se chama Programa Integrador, tanto que o meu Instagram tem o nome de Integrador por conta disso. É um programa de assistência interprofissional ao paciente com dor crônica, onde a ideia é exatamente fazer esse paciente ser assistido por enfermeiro, médico, psicólogo, que a equipe é composta hoje por isso, enfermeiro, médico e psicólogo. Então, tem critérios de inclusão para inserção nesse programa e ele tem dado super certo. Então, pacientes que às vezes casavam com um profissional de saúde, né? Porque fica 20 anos, às vezes, naquele tratamento e ele achando que o remédio é a solução da vida dele. Ele consegue entender, porque o trabalho é muito educativo, né? A gente primeiro faz com que esse paciente entenda o porquê que ele sente dor. E muitas vezes o paciente, ele fala para o médico que ele entendeu o que o médico disse, mas ele tem vergonha, na verdade, de dizer que não entendeu. Né? Então a gente tem que ter cuidado com a linguagem que a gente usa com esse paciente e todo o trabalho inicial é com a questão da educação ao paciente. Então a gente educa fazendo ele aprender e conhecer o porquê que ele sente essa dor. Depois que ele entende isso, ele precisa entender que a dor não pode ser maior do que ele, a dor precisa ser menor. Ele precisa ser empoderado, ele precisa entender que às vezes a dor não vai passar nunca. Mas ele precisa continuar vivendo, ele precisa ter artifícios. Como que eu vou conseguir suportar essa dor? Como é que eu vou conseguir lavar a louça que eu não conseguia fazer antes, porque dói a minha mão? E a gente vai trabalhando com metas com esse paciente. Então, para isso acontecer, a gente selecionou instrumentos mensuráveis de qualidade de vida, de ansiedade e depressão, de pensamento catastrófico. Por quê? Porque são fatores que se relacionam diretamente à dor, né? Se você está o Exato. tempo todo no seu quarto, deitado, olhando para o teto com dor de cabeça, o que vai acontecer com a sua dor? Aumentar, porque você presta atenção na dor o tempo todo. Então, o que eu posso fazer sem o medicamento para que aquela dor minimize? É claro que o medicamento é importante, mas a gente precisa fazer ele entender que não é só o medicamento, que existem outras possibilidades para ele. E aí a gente utiliza na consulta de enfermagem práticas integrativas. E é muito legal de ver um paciente que usa durante muito tempo o medicamento para poder dormir, um ansiolítico, às vezes, e ele deixa de usar o medicamento por conta da meditação, porque a gente ensina ele a fazer a meditação. Né? Às vezes, uma aromaterapia. A gente consegue, com a aromaterapia, ter resultados bacanas também. A gente fez também esse diáriozinho da dor aqui. Uma cartilha, um caderninho, onde ele ali conta tudo relacionado à dor dele. Como que ele estava emocionalmente quando a dor dele piorou? Ele recebeu alguma notícia triste que fez a dor piorar? A dor dele
está muito relacionada a alguma atividade física que ele fez a mais, ou então ele se aborreceu. Então, a gente consegue começar a identificar, e ele também começa a identificar o que melhora e o que piora a dor dele. Uhum. E com isso a gente conseguiu resgatar, na verdade, qualidade de vida de muita gente. Sim. A gente, em 6 meses de programa, a gente já conseguiu dar alta para paciente que estava há anos na clínica da dor. Isso é uma coisa bacana. E aí, com essa questão do Covid, aonde entra esse coronavírus na história? Porque a gente teve que inovar. Mediante a isso, essas consultas foram canceladas, as consultas ambulatoriais. E aí a gente parou para pensar, o que a gente pode fazer para esses pacientes não ficarem abandonados? A gente começou a fazer o telemonitoramento. Então, a gente criou um instrumento para poder nortear a gente e a gente liga para cada paciente perguntando através da última consulta, a última conduta traçada, se ele está conseguindo fazer, como é que está a questão medicamentosa, se ele tá com algum evento adverso em relação ao medicamento, como é que está a cabeça dele, o emocional dele, baseado nisso tudo que a gente está vivendo, se isso relacionou aumento ou não da dor dele. Então, a gente tem conseguido assistir o paciente através do telemonitoramento. Então, Legal. isso foi um ganho bacana. Você falando isso, né? E é interessante mesmo. Eu tenho também um pouco dessa questão na minha jornada, né? No meu caminho com a educação, né? E eu trabalho um tempo com educação de paciente. E desde 2016, mais ou menos, 2017, eu comecei a fazer um grupo também de filantrópico de educação de pacientes, né? Que eu já tinha até comentado com você. Na realidade, esse grupo surgiu a partir da experiência que eu achava que o aluno da pós-graduação precisava ter em relação a ele aprender a levar para a região dele, para a cidade dele, para o ambiente dele, a questão de que é importante educar o paciente com dor crônica, com a dor persistente, né? E aí a gente criou, eu junto com o José Luiz, né, o psicólogo, junto com a Maiara, fisioterapeuta, e junto com a educadora física, enfim, nutricionista, uma equipe, fizemos um programa, né? E a partir daí fizemos uma cartilha que ele levava para casa, como lição de casa mesmo, ele tinha que trazer, era encontros presenciais, né? Esses encontros presenciais, ele acontece até hoje, né? E ele deu para a gente uma noção muito importante e os resultados também dos questionários que a gente aplicava no começo, no meio e no fim desse programa, nada mais é que a gente dar empoderamento para o paciente, Exatamente. buscar recursos internos para lidar com a sua dor. As estratégias, né? Tanto que esse tipo de projeto, né, era muito voltado às suas atividades de vida diária, como se ele era muito individualizado, embora seja em grupo, mas a atenção era individualizada, porque qual é a expectativa que ele tinha? A expectativa dele era poder pegar um neto no colo, então a gente trabalhava com a expectativa de cada um, né? E às vezes era atividade simples que ele deixou de fazer. Quando a gente tem nossa autonomia garantida, né? É tão bom, você faz no automático. Eu levanto, escovo o dente, hoje a gente nem sai mais, mas tomo banho, saio, né? E pego o carro, enfim, levo o menino para a escola, tudo bem. Agora, quando você perde essas pequenas coisas, aí você sente o quanto que isso qual o valor que isso tem, né? Nas mínimas coisas. Esse projeto de educação me ensinou muito mais do que qualquer curso que eu fiz com dor, independente seja no Brasil ou fora dele. Foi os pacientes me ensinaram. Então, no momento em que eu falo para o paciente, que você começa a se autoconhecer, exatamente reconhecer os gatilhos, a entender que você pode realmente driblar, né? Você pode enganar a sua dor, você pode gerenciar ela, né? Fazer sua autogestão, é fantástico o resultado realmente, né? Tanto que o ano passado você estava comigo,
eu levei esse para o Congresso, né? Sim. Esse trabalho. Então, é muito importante. E às vezes eu falo para o aluno, você não pode fazer um programa como esse, que a gente tem vários encontros, faz um pequeno, faz em Isso. conjunto, junta alguém na sua instituição que queira. Então, assim, é uma realidade minha, realidade. E hoje também, Ju, a gente tem muitas ferramentas na internet, né? Que a gente pode usar recursos, né? E hoje, com você trouxe aí a pandemia, está ajudando a gente até assim entrar nesse mundo virtual que às vezes Exato, estava de exatamente. longe. Hoje E não. é Hoje eu importante. tenho feito até consultas de enfermagens online com paciente de avaliação de dor, né? Uhum. E porque eu faço isso dentro de um contexto privado, né? Então, dentro de uma clínica de dor, de um centro de dor. Então, a gente tem um leque de opções, né, Ju? Fantástico dentro da enfermagem para E essa trabalhar com dor, questão, né? Márcia, do empoderamento do paciente é algo muito importante. Quando você aplica um questionário de qualidade de vida assim que ele entra no programa, ele está todo Exato. comprometido. E aí você traça condutas junto com o paciente. E ele vai Alinhada às vendo expectativas junto, dele. ele participativo. E aí o que Exatamente. acontece quando você reaplica esse questionário e o paciente ele vê com os próprios olhos os números ali dizendo o quanto que ele melhorou, aquilo cria uma satisfação no paciente e aí a gente consegue chegar no resultado, o que que é? A dor ficar menor do que ele. Ele sente Exatamente. dor ainda, mas ele consegue superar. É como Isso é dizem, né? importante. Ele tem que aprender a domar a fera, Sim. né? Sabe uma E, outra coisa interessante que a gente fez e deu um resultado muito legal? A gente fez esse certificado aqui, não sei se dá para ler. tô Certificado vendo. de honra ao mérito. Quando o paciente, a gente elabora metas com o paciente. E o paciente, ele consegue, com o esforço próprio dele ali, alcançar aquelas metas, a gente dá esse certificado para ele. Ele não sabe que ele vai receber. Então, ele não tem expectativa em relação a isso. Mas quando ele recebe, isso é tão grandioso para ele, porque é uma vitória. Isso Sim, é grandioso para ele. é Né? Então, fantástico. assim, o empoderamento do paciente através da educação realmente é um grande trunfo. E aqui é o que está falando mesmo. Tem que responsabilizar ele pelo processo de Sim, saúde dele, porque ele é uma pessoa mais interessada. E quando eu falo para ele que existe muitas estratégias que ele mesmo pode fazer por ele mesmo. sim, Independente de nós profissionais, não que a gente não vá dar suporte, de jeito nenhum, mas existe tantas ferramentas não farmacológicas que vão imensamente aliviar e controlar a dor dele, que são exatamente. fantásticas, que basta ele estar aberto a isso. Ele precisa ser o protagonista da história dele. Ele não pode deixar a dor reger a vida dele. Ele é Exatamente. muito mais. Então, mas esse é um processo, né? Cabe aqui lembrar, né? Que a gente utiliza uma metodologia, um embasamento científico para isso, esse tipo de abordagem, né? Onde a gente usa muito o cognitivo do paciente, Sim. requer um trabalho árduo, né? Dos profissionais, de toda uma Equipe, equipe sim, preparada, né? sim. Mas eu tenho certeza que se você começar, mesmo que seja de uma maneira, né, Ju, dentro da sua realidade pequena, seja um paciente, dois, amanhã é quatro, depois é seis, é 10, vai fazer muita diferença na É vida de isso. muita gente. E Hoje pensando, os trabalhos, Ju, trazem que esse tipo de educação, né, de autogestão que a gente chama, né, de dor, ele, além de economiza em medicamento, afastamento além da qualidade de vida, tudo isso que você falou, e o custo disso, ele se sim, sustenta porque é o tipo de intervenção que dá uma sustentabilidade, uma manutenção na melhora do que realmente aquele paciente que ele passa, tá com dor, é dado um medicamento, mas aí melhora, ele vai voltar para o mesmo ambiente, com isso. todos os gatilhos, né? E aí daqui a Olha pouco ele só, volta de novo, né? a Então, Nívia, a Nívia, ela é psicóloga e ela está colocando ali exatamente isso, é mostrar para o paciente o que ele é além da dor. Ele não exatamente, é a dor, ele é algo além da dor. Então, isso exatamente. realmente é E, essencial. e, E e que ele pode fazer muito mais por ele do que ele imagina. sim, Muito, muito, muito. muito. E aí, onde entra o enfermeiro nessa história? Eu acho que sim, o enfermeiro dentro
do ambulatório, ele coordena as ações da equipe, ele monitora indicadores, ele organiza o processo de trabalho, ele favorece até uma melhor comunicação da equipe. Sim. E isso gera autonomia, gera satisfação profissional, facilita no processo de pesquisa, porque você está dentro, você faz, você pesquisa, você tem resultado. Exatamente. Então, assim, o enfermeiro só tem a ganhar. Inclusive, a gente tem que começar a pensar desse manejo da dor na atenção primária. A gente não vê isso Eu na acho, atenção Ju, primária. a gente só vai melhorar o nosso percentual de paciente com dor crônica, que no Brasil gera em torno de 30%, quando a gente for realmente na raiz do problema, que é a atenção primária. Atenção primária. Enquanto as pessoas da atenção primária não se, né, e as políticas não instrumentalizar a atenção primária lá, meu amigo Nivaldo, do Rio de Janeiro, faz um trabalho, um projeto fantástico na atenção primária. E isso, a gente não vai melhorar esse panorama. Muito pelo contrário, né? A gente começar do início, Exatamente. A gente está indo num caminho inverso, né? Exatamente. Então, a base, ela tem que realmente, a formação do profissional, ele sair da formação dele, né? Trabalhar com os programas, né? E as políticas de programas de saúde, com um contexto da dor, porque muitas das dores, o controle ele pode ser feito lá na comunidade dele, na unidade, né? E vou te falar, às vezes, para você fazer esse paciente aderir à terapia medicamentosa, por exemplo, você precisa utilizar de artifícios para esse paciente ter o entendimento. Lá no INTO, a gente elaborou essa caixinha, mas eu acho que na atenção primária isso seria maravilhoso. Um exemplo, uma caixinha organizadora, tá vendo? E aqui tem os adesivinhos. Então, a gente constrói junto com o paciente para que ele entenda exatamente o horário que ele tem que tomar cada medicamento. Então, assim, são serviços que a gente faz dentro do ambulatório do INTO que facilmente aconteceria numa atenção primária e ele não precisaria muitas vezes procurar o serviço. E não custa dinheiro, ele não tanto precisava assim, procurar né, o serviço secundário ou terciário. E encharcar um serviço que de repente poderia estar direcionando para os pacientes mais complexos, né? Sim. Como a clínica de vocês de dor, que tem uma demanda absurda, né? Sim, então, realmente, isso é uma coisa... Você sabe que quando eu faço muito consultoria, né, no Brasil inteiro, e muitas vezes as pessoas perguntam assim, Márcia, mas por onde eu começo, né? Eu quero pôr aqui na minha instituição, por onde eu começo? É muita coisa, eu não vou dar conta, né? Então, eu acho que, assim, para chegar onde você está trazendo, ou a gente está aqui compartilhando algumas experiências minhas e suas, a gente começou também daquela maneira, né, Ju? Mais simples possível. Dia por dia. Juntar as colegas que têm afinidade ali na clínica, começo na minha clínica, aí as pessoas vão percebendo o resultado, isso vai contaminando, vai disseminando, né? Então, assim, é lógico, né? Às vezes já tive excelente experiência lá em Brasília, por exemplo, no centro de oncologia, que ela falou para mim, Márcia, eu estou fazendo o gerenciamento da dor, mas eu quero fazer mais, porque eu acho que... Aí eu fui dando, hoje ela faz indicadores, já publicou. Então, isso é uma coisa fantástica, como as pessoas se contaminam, né? Quando começam a fazer. Você que tem essa experiência em relação à consultoria, como é que fica o contexto do enfermeiro? Como que ele pode ser inserido nessas clínicas privadas conveniadas? Né? Porque assim, o convênio vai pagar algo por um enfermeiro? Como é que é a inserção desse enfermeiro nessas clínicas privadas conveniadas? Então, geralmente, o enfermeiro que, quando a gente decide, né, a instituição decide, a clínica, o consultório, seja o centro, né, de oncologia, qualquer... Agora ferrou. Cecília, minha professora de dor, entrou. Ai, estamos agora fritas. A responsa aumentou. O termômetro só vai fazendo assim, vai né? Vai só aumentando. Essa Ju é uma figura. Não, mas você dá conta, tenho certeza. E aí, quando você... geralmente, quando eu chego e as pessoas ficam, Márcia, como que...
Então, assim, geralmente, Ju, o ideal seria que o profissional enfermeiro da instituição, daquele centro, ele seja direcionado para fazer todo mundo, logicamente, avaliar, né? Todo Sim. mundo é capaz, qualquer profissional, não só enfermeiro, mas ter uma pessoa responsável para o protocolo de dor, o projeto de dor, de gerenciamento de dor, né? E geralmente esse profissional é um profissional enfermeiro da instituição. Não vai trazer de fora. Não, o que eu faço de fora é consultoria. Eu vou lá, Entendi. treino, eu implanto o serviço, eu treino a pessoa responsável, né? A gente institui protocolo e aí mobiliza não só a enfermagem, mas toda a equipe. Mas o que realmente eu sugiro quando, né, independente da instituição, quando eu vou pública ou privada, é que eles desloquem inicialmente o enfermeiro para ele começar, né? Treino todo mundo, implanto o protocolo e ele comece a treinar um enfermeiro para ser responsável daquele protocolo, assim como tem enfermeiro responsável pela lesão, o protocolo de queda. Inicialmente começar assim e parametrizar tudo. Sim. Se você não parametrizar, se você não mensurar as atividades, os resultados, isso você não vai reverter em melhoria, em qualidade, não vai reverter em mudanças e alterações de processos internos. Então, o Uhum. que eu tenho da minha experiência é começar de uma maneira bem sutil, né? Bem gradual. É menos como eu já tive lugares que a enfermeira, não, eu vou destacar uma enfermeira só para isso. Sim, mas não é a realidade. Uhum. Infelizmente, né? Que seria o ideal. E eu sei que aí ela começa de uma maneira e ela vai trazendo esses resultados para a diretoria, né, para administrativo, e vai vendo a satisfação do paciente, vai trazendo todas essas. A melhora na condução, no desfecho clínico do paciente. Isso tudo vai agregando um valor que você sabe que a minha experiência vem mostrando que ela acaba sendo exclusiva para a dor. Por quê? Porque realmente faz a diferença. Então, Uhum. a minha experiência e que a mensagem que eu comece de uma maneira pequena, se a sua instituição não tem nada na sua unidade, no seu centro, converse com a sua responsável, agregue parceiros, parceria, network é tudo. E aí essas pessoas vão fortalecer e vai fazer com que você possa, né, fazer a diferença. Eu vejo que é um caminho, né? Eu gostaria muito que as instituições sentissem realmente o valor que é você fazer o gerenciamento da dor dos seus pacientes, né? Mas às vezes isso acontece porque a certificação exige, né? Vem de uma instância de cima para baixo que nem sempre é voluntária, né? Às vezes os profissionais são intimados. Mas é importante que você veja que isso não é algo que vai demandar mais trabalho da enfermagem, muito pelo contrário, porque um paciente com dor ele demanda de menos horas de enfermagem e, Exatamente. consequentemente, vai otimizar muito o seu trabalho, que sua hora é extremamente E preciosa. fora a satisfação, né? Que dá tanto Exatamente. para o profissional quanto para o paciente. Então, eu vejo que sim, a vontade de querer ela deve ser maior. E com certeza, cada um dentro da sua realidade vai sentir qual é o caminho. A gente tem que começar, né? O começo, Exatamente. É e cada importante um dentro começar. com a sua realidade. Essa é a minha experiência em relação. E hoje a gente tem muitos embasamentos para mostrar realmente a importância de ter a gestão da dor na instituição. Isso, e a gente precisa ter um cuidado também em relação à prática segura, né, do enfermeiro relacionado a esse gerenciamento da dor. Porque a dor Quando ainda está, ela está bem linkada a várias questões que podem gerar riscos ao paciente. O simples fato de você não avaliar a dor, você já está lesionando o paciente. Você já não está minimizando riscos. Muito exato. pelo contrário, E aí né? tem toda uma questão ética, né, envolvida também, né? E tem uma série de coisas, né, que Sim. você precisa, a gente, como eu falei, se empoderar, né? Pegar realmente esse pacote que nos cabe, né? Então, Uhum. eu acho que eu faço um convite para as pessoas aqui, dentro cada um da sua realidade, que façam uma reflexão, né? Onde eu estou e para onde eu quero ir, né?
porque com certeza a gente vai achar um caminho mais fácil dentro da realidade e que é possível, sim. Todo mundo Sim, é possível, basta a gente querer, né? Hoje em isso. dia, a gente tem muitas ferramentas, pode trocar, a gente troca, a gente pede para uma, pede para outra. Ó, colega, como você fez assim? Olha, me ajuda aqui. Eu recebo muito contato disso. Então, assim, eu fiz na SBED, com a SBED, um projeto bem legal, né? Que foi o projeto inovador, né? Que você conheceu bem, que foi Uhum. uma das formas que eu achei para poder alcançar, né, ter um alcance, né, Através da educação, né? através da educação, várias instituições que não sabiam por onde começar a avaliar a dor, né? E isso foi bastante rico, porque são realidades tão distintas, né? A gente está dentro do Brasil, mas a gente tem muitos Brasis dentro, né? A Nordeste é uma realidade, o Sul é outra. E quando você faz a troca com as colegas, a gente vai vendo que sempre é um jeito, né? Quando a Sim, gente com faz a certeza. gente conhece a instituição, a gente começa a trocar, entender a dinâmica, né? O fluxo administrativo, tudo que envolve, a gente sempre vai ver uma janelinha de oportunidade para semear a dor, a gestão da dor dentro dos serviços. Eu acho que assim, é passo de formiguinha, mas a gente não pode desistir. Acho que tem que começar na formação mesmo, porque quando você começa na formação, você tem profissionais muito mais capacitados. Agora, quem não teve oportunidade de ter na formação essa questão da dor, que pelo menos durante o serviço a gente possa contaminar essas pessoas, né? De olhar para esse paciente como um todo, de ver a importância que tem relacionada a um sintoma que todo mundo sente, que é o que faz, é o motivo, maior motivo, né, que hoje as pessoas procuram as unidades de saúde e por que ainda é tão desvalorizado? Por quê? Né? Então, acho que a Exatamente. gente precisa ter um olhar diferente mesmo para E isso. eu acho assim, se você não sabe por onde começar ou ainda não tem muitos, né, parceiros internos nos seus serviços, comecem a ler, né? Comecem a estudar. A gente tem muito material. Agora mesmo, eu acabei de fazer, Ju, eu nem te contei. Eu fiz 11 e-books. Eu vi ontem na live Viu? do Augusto ele Fiz colocando. para o paciente, justamente com a minha experiência com educação de paciente, mas também serve para o enfermeiro, né? Ele Uhum. pode fazer um download gratuito lá e ele vai ver que assim eu começo a falar para o paciente, então é uma linguagem bastante acessível no sentido do paciente começar a compreender o que está acontecendo com o corpo dele e depois eu vou trabalhando várias estratégias para autogestão. Então, são Bem legal. 11. Então, eu fracionei, né, em vários, né? E eu tenho feito muito isso. E, junto disso, eu sugiro também que os profissionais, os enfermeiros, eu vou colocar o link sim, Ana Clara, pode deixar, querida. Dentro do site médico de dor, Dr. Augusto, da onde eu estou trabalhando atualmente, vai estar lá. É só você vai entrar, eu vou colocar depois aqui no meu Insta, tá bom? E aí eu estou lançando toda semana um e-book, né? Bem rápido. E eu sugiro também que os profissionais comecem a ler, né? Na Semana da Enfermagem, inclusive, Ju, eu coloquei dentro do site também lá do Dr. Augusto, que eu estou trabalhando junto com ele, os livros meus para sortear. Então, ele vai fazer, baixa o Legal. e-book lá, o profissional vai poder colocar o seu contato, a gente vai passar o livro. Então, tem muita coisa que hoje a gente tem na internet que a gente pode entender. E aí, comece selecionando aquele questionário simples, aquele instrumento mais fácil de aplicar As na sala de carinhas mais sanidade. simples. É isso aí. Isso, o mesmo unidimensional, aquela coisa mais Sim. básica, De é o 0 a 10, caminho. vamos lá. Não Com comecem certeza. pensando. Logicamente, hoje, com o advento da tecnologia, eu hoje trabalho com os instrumentos, todos eles, os questionários, mas aí porque a gente trabalha dia e noite com paciente com dor persistente, então hoje eu faço isso online, eu tenho os meus questionários todos virtuais, os Mas tudo é um aplicativos passo de aqui. cada vez, né? Exatamente, mas para chegar a isso, a gente tem que começar lá do arroz com Com feijão, certeza. não é Com verdade? Então, certeza. se Principalmente vocês lá na ficarem atenção ligados na primária. gente, né, Ju? No nosso Instagram,
A gente tem sempre postado coisas, você dentro do seu integrador, né? Eu dentro da minha empresa, junto com os meus colegas, parceiros que me apoiam, junto da Dor, a gente vai estar lançando vários cursos, não só para médico, né? Mas para enfermeiros, para psicólogos, fisioterapeutas, e todos os nossos cursos são multi. Então, vocês vão ver que em cada. Mas Márcia, mas isso daí não é minha prática, mas é um valor que você, agregado de conhecimento, que com Sim, certeza em claro. algum momento da vida pode te ajudar, né? Então, acho que Agora, isso é Mar, tudo. dentro da indústria, que eu sei que você já teve bastante experiência também com isso, como é que função esse enfermeiro exerce dentro da indústria? Como é que funciona esse trabalho em relacionado à Olha, dor dentro da indústria? olha, eu vou dizer para aquele enfermeiro, e aí eu tenho total falar com propriedade, né? Foi uma experiência muito interessante a indústria, né? Por que eu fui para a indústria? Porque quando eu fui para a indústria, eu queria fazer vários projetos de educação em dor, e aí eu não saberia como atingir um Brasil inteiro. Então, através de um convite, eu fui para a indústria, né? E você sabe que a indústria, ela é alucinada por enfermeiros. Por quê, Ju? Você sabe muito bem por quê, né? Não só de dor, tem vários enfermeiros que foram meus alunos da graduação que hoje estão na indústria muito bem, com cargos, né? Empoderadíssimos. Porque o enfermeiro, ele tem uma visão tão ampliada, ele tem uma lente tão, né, qualificada e tão, não desmerecendo nenhum profissional, viu, gente? Mas eu digo assim, então, ele é muito, muito aliciado pela indústria, né? E dentro da indústria, o nosso papel, geralmente, né, especificamente, é muito focado na área de pesquisa, na área de educação continuada, na área de treinamento, né? Então, eu fiz vários projetos na época em que eu fiquei, que eu saí recentemente, tem um mês, que era voltado para a educação. Então, eu tinha projetos de educação para enfermeiros, projeto de educação para médicos, para residentes, para ortopedista, para farmacêuticos, e eu dava aula para todos, tudo com foco em dor. Porque eu acreditava e acredito ainda, obviamente, que a educação é a chave realmente, né? Além disso, você tem, lógico, uma participação muito forte na pesquisa clínica, né? A gente Uhum. acompanha as pesquisas clínicas que são patrocinadas e apoiadas pela indústria farmacêutica. Então, foi uma experiência rica que eu nunca tinha tido, embora já tinha tido oportunidade no passado, mas muito focada dentro de hospital, clínicas, depois fazendo parte de serviços de dor, me distanciou. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu achei que era um momento interessante para propagar e disseminar a educação em dor. Mas hoje, o enfermeiro, não só de dor, mas de várias áreas, né, dentro da neurologia, da oncologia, está dentro da indústria, que é um mercado que está bem aberto, inclusive, para, não agora por conta da pandemia, mas sempre esteve muito aberto para o profissional enfermeiro e é uma oportunidade bem interessante. Ou seja, a Florence Nightingale, ela caprichou na profissão, né? Assim, foi uma precursora de dar orgulho, né? Porque a gente vê em quantos caminhos aí podem ser percorridos só mesmo com dor que o enfermeiro pode percorrer. Né? A gente viu É, tanto no hospital, quanto no ambulatório, quanto na atenção primária, quanto na indústria, quanto nas universidades. Então, assim, tem um campo enorme para o enfermeiro. Vai aqui a propaganda, gente. Investe porque vale e a agora pena. vai estar em altíssima, agora está em alta, Pois né? é. E você sabe que, Ju, tem mais ou menos um mês atrás pediram para eu fazer um vídeo, né? Um canal, fazer um vídeo assim, se eu me considerava uma. Você se considera uma pessoa de sucesso? Era essa a pergunta, né? Aí eu falei, caramba, fala um pouquinho da sua história, né? Aí eu falei, caramba, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu falei, deixa eu. Aí comecei a rascunhar a linha do tempo, né? 30 anos de formada, né? Tinha coisa que eu nem me lembrava. E fiz, comecei a fazer assim, ano tal, fiz isso, ano tal, fiz especialização, blá, 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 né? A minha história toda, né? Profissional. E aí no final, né? Aí gravei, né? Um vídeo, tinha que ser rapidinho, bem enxuto, né? E aí no final eu falei assim, eu acho que eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, porque eu escolhi aquilo que eu queria fazer.
Foi a minha primeira opção. E eu nunca quis ser outra coisa, né? E tudo que eu tenho foi a enfermagem que me deu. Então, quando as pessoas me perguntam, né, se eu estou satisfeita, se eu gostaria de fazer algo mais, sim, queria fazer, eu quero ainda fazer muito mais. Mas eu não posso me queixar, porque tudo que eu tenho hoje e que eu sou, eu devo à enfermagem, né? Logicamente,